Olá, eu sou Juliana Santini e esse é o podcast Samaúma Leituras Críticas da Amazônia. Um projeto de extensão que conta com a participação de alunos do curso de Letras da Unesp de Araraquara e foi criado para discutir representações da Amazônia na literatura e na cultura brasileira contemporâneas. Hoje, no segundo episódio da nossa série, nós vamos falar do romance Mulheres Empilhadas, que foi publicado pela escritora Patrícia Mello em 2019 pela editora Leia. É isso aí. A atmosfera de crime e de mistério serve como uma luva para o episódio de hoje. Patrícia Mello estreou na literatura em 1994 com o livro Aquatofana. No ano seguinte, ela publicou O Matador, que deu origem ao filme O Homem do Ano, em que o protagonista é interpretado por Murilo Benício. A obra da autora é vasta, ela tem mais de uma dezena de narrativas, além de peças de teatro e roteiros para cinema e televisão. Mas um fio une esse conjunto todo, que é a temática da violência. Na verdade, a Patrícia Mello se insere no campo literário brasileiro desde a sua estreia, como uma espécie de discípula ou continuadora do estilo de Rubem Fonseca, que foi um dos precursores do que nós chamamos de brutalismo ou hiperrealismo na literatura, que são narrativas que representam a violência de grandes centros urbanos de forma crua, sem muitas mediações e com descrições detalhadas da brutalidade desse cotidiano. Em Mulheres Empilhadas, que, como eu disse, é de 2019, essa vertente da violência foca em uma temática específica, o feminicídio no Brasil. Antes de nós começarmos a falar especificamente desse livro da Patrícia Mello, é preciso fazer um pequeno adendo ou uma explicação prévia sobre o que nós estamos chamando de literatura da Amazônia. Uma perspectiva possível a partir da teoria e da crítica literária é aquela que considera como literatura da Amazônia não apenas produções realizadas, ou seja, obras escritas por autores nascidos na Amazônia e que vivem na Amazônia. Seria então chamado literatura da Amazônia toda a produção que representa a Amazônia ou faz referência ao espaço amazônico, lembrando, evidentemente, que nós não podemos homogeneizar a Amazônia, né? Nós temos Amazônias. Essa perspectiva encontra fundamento numa discussão do professor José Guilherme dos Santos Fernandes, que é professor da Universidade Federal do Pará, e faz uma reflexão um pouco mais ampla sobre as expressões literatura de expressão amazônica ou literatura da Amazônia. Então, nós estamos chamando de literatura amazônica aqui, no episódio de hoje, a produção narrativa da Patrícia Mello, que nasceu em Assis, no estado de São Paulo, mas escreve sobre o estado do Acre. O que nós vamos problematizar é a representação desse espaço amazônico a partir de uma perspectiva de uma narradora que está ficcionalmente implicada com a perspectiva paulistana. Lembrando, aqui nós não vamos confundir essa narradora ficcional com a figura da autora. No nosso primeiro episódio, nós também tratamos de um texto narrativo, o romance O Som do Rugido da Onça, da escritora Micheline Verunski, que não é nascida em nenhum estado da Amazônia brasileira ou em nenhum país da Amazônia internacional, né? A Micheline Verunski nasceu em Pernambuco e vive em São Paulo, mas escreve sobre a Amazônia. De volta ao romance Mulheres Empilhadas, é preciso dizer que o livro conta pelo menos 3 histórias unidas pela experiência da protagonista, que não recebe nome. Trata-se de uma advogada que mora na cidade de São Paulo e, logo no começo do romance, sofre uma violência por parte do rapaz com que está se relacionando. Depois de receber um tapa na cara em uma crise de ciúme, essa mulher fica transtornada e decide se afastar de São Paulo. É aí que começa a sua jornada rumo à cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, onde vai acompanhar uma comissão responsável por julgar casos de feminicídio na região.
O objetivo dela é reunir material para compor um banco de dados sobre casos de violência contra mulheres, num projeto que está sendo realizado pelo escritório de advocacia onde ela trabalha. Essa protagonista é também a narradora da própria história, e logo nós vamos saber que se trata de uma mulher atravessada pelo trauma da morte da mãe, que fora assassinada pelo marido, ou seja, pelo seu pai. Mas eu havia dito que são pelo menos 3 histórias sendo contadas. E aí entra a estrutura fragmentada nessa narrativa da Patrícia Mello, que se organiza assim. São 3 eixos distintos, graficamente separados ou marcados nas páginas pela diferença na escolha das fontes e também na indicação dos capítulos. O primeiro eixo narrativo conta a viagem dessa narradora e a experiência concreta dela em Cruzeiro do Sul, no Acre. Os capítulos que compõem esse eixo narrativo são nomeados ou sequenciados de A a X, e eles são todos narrados em primeira pessoa. No segundo eixo, que funcionam como abertura dos capítulos, como uma espécie de epígrafes, nós temos notícias de mulheres que foram assassinadas, e esses capítulos são sequenciados com numerais de 1 a 12. No terceiro eixo narrativo, a narração se dedica ao encontro dessa personagem com a aldeia Chasca e a experiência dela com o chá Carimi. Esses capítulos são sequenciados de alfa a eta. Um elemento marca de modo bastante contundente esse livro da Patrícia Mello. O segundo eixo narrativo, esse que contém notícias de mulheres assassinadas por motivos banais, como o volume da televisão, e não, claro, que haja um motivo justo para um feminicídio, né? É composto por notícias reais. Isso mesmo, são notícias de homicídios contra mulheres reais, o que, de uma forma bastante atordoante, dada a crueza do conteúdo e da forma, estabelece um link entre a ficção e a realidade brasileira. Bora ver como é que isso acontece? Morta pelo marido. Lilian Maria de Oliveira queria o volume da TV mais alto, ou mais baixo, não se sabe ao certo. Cleuber Elias Silva Santos, o marido, queria o contrário, o volume baixo se ela o quisesse alto, e alto se ela o preferisse baixo. Talvez porque na vida eles fossem assim, água e óleo, alhos e bugalhos. É certo que os dois brigaram pela posse do controle remoto. A mulher venceu a aposta. O marido foi para a cozinha, pegou uma faca e a matou com um golpe certeiro no abdômen. Você matou minha mãe, disse o filho de Lilian, que ainda ouviu sua mãe dar o último suspiro. Este é o trecho que aparece no livro com o número 8, marcando a separação entre um capítulo e outro. Na página, o formato é de um poema. Acontece que, entranhada na ficção, a história de Lilian é real e pode ser encontrada facilmente em uma busca por notícias na internet. Ela foi morta pelo marido no dia 8 de março de 2019, em Belo Horizonte. O que se tem no processo, que ele tinha bebido, né? E discutiu com ela por causa de um volume maior. Olha para você ver o quanto vale uma mulher nas mãos de um homem violento, porque o som estava alto. Todos os dias nós teremos só vai mudar a motivação. A motivação, um som alto, a motivação que a mulher não quer mais, a motivação que o homem entende que ele é o dono da mulher. Isso aí nós vamos caminhar durante ainda, infelizmente, muito tempo para analisarmos mortes dessa natureza. Este é o promotor Francisco Santiago, numa entrevista sobre o caso que está disponível na página do G1 de Minas Gerais, em uma matéria publicada na ocasião do julgamento de Cleuber, o marido, que foi condenado a 13 anos de prisão. O romance da Patrícia Mello leva o leitor para fora do livro, inserindo de forma bruta e abrupta no cotidiano cruel de crimes cometidos contra mulheres no Brasil, o que dá uma dimensão de documento a essa narrativa, como se a ficção também tivesse a função de registrar o real. Neste ponto, você que está nos ouvindo já deve estar se perguntando, mas o podcast anunciou leituras críticas da Amazônia. Onde é que entra a Amazônia nessa história? Então vamos lá, vamos ver um trecho do início do romance.
O corpo foi desovado no igarapé. A família de Itchupira e os indígenas da aldeia já tinham revirado a mata de cima a baixo atrás da menina. O pai dela foi até a FUNAI para pedir ajuda. E antes mesmo que o delegado soubesse do carro e do sangue e prendesse os rapazes, o corpo de Itchupira foi encontrado boiando, de costas, os braços amarrados. Seus mamilos foram extirpados e dentro de seu útero encontraram cacos de vidro. Aqui nós chegamos no ponto que nos interessa no conjunto de temas que podem ser tratados quando nós olhamos para o romance da Patrícia Mello, a representação da Amazônia. Essa é a história da menina indígena Tchupira, da etnia Curataua, que foi brutalmente estuprada, torturada e morta por um grupo de jovens rapazes, filhos de fazendeiros da região de Cruzeiro do Sul. O carro a que o trecho faz menção é uma Mitsubishi 4x4, marcando bem a classe social dos garotos responsáveis por esse crime. Essa história é ficcional, a etnia também. A aldeia dos Curataua não existe e foi inventada pela autora. Sua localização seria próxima à BR-364, em Cruzeiro do Sul, e ela é descrita como decadente justamente pelo contato que mantém com os costumes do homem não indígena. Em sua permanência no Acre, a narradora acompanha o julgamento desse crime e conhece a situação precária dos Curataua. Os modos de vida dessa etnia contrastam com os costumes de outra aldeia, pertencente aos Xasca, para onde a narradora se desloca para experienciar a ingestão do carimi, chá alucinógeno ingerido durante um ritual indígena, a partir do qual ela vai elaborar o trauma da morte da mãe. Os Xasca vivem no interior da floresta, afastados dos homens brancos, e, na perspectiva da narradora, por isso mesmo, permanecem distantes da violência, preservando seus hábitos e seus rituais. Essa narradora de Mulheres Empilhadas é, então, uma advogada paulistana que se desloca para o Acre em um momento de crise pessoal e vai elaborar essa crise a partir da experiência com a ingestão do chá e o ritual indígena. A pergunta que nós podemos fazer é: por que o Acre? O que leva a narradora a escolher o Acre para se distanciar de São Paulo é um critério bastante simples: a distância. Ela não sabe nada sobre o Acre, não tem a menor ideia de como se organizam as relações econômicas, sociais e de poder no interior do estado e vai para Cruzeiro do Sul porque é o lugar mais longe possível, dentre as opções de julgamento que ela poderia acompanhar. Qual é a opção de trabalho mais longe de São Paulo? Perguntei para a Bia, minha amiga que cuidava da seleção dos advogados. Acre, respondeu ela. Agora eu estava ali. Sobre a região, só o que eu sabia era o que tinha lido nos Sertões, de Euclides da Cunha, ainda nos anos de faculdade, a respeito da ocupação da Amazônia em geral e do Acre em particular, descrita como uma espécie de seleção natural invertida, terra de degredo. E é no interior do Acre, então, no meio da floresta amazônica, que essa narradora vai encontrar uma possibilidade de vingança pessoal contra o pai e contra o namorado que a estapeou no rosto, mas também contra todos os homens. Na aldeia Xasca, durante a ingestão do chá de carimi, a imaginação da personagem vai levá-la a encontrar guerreiras amazonas, mulheres indígenas que não permitem em seu grupo a presença de homens e que têm contato com o sexo masculino apenas para reprodução. Quando engravidam, elas preservam as filhas mulheres e entregam os homens para os seus pais ou os matam. Como são as Amazonas? Porque, afinal, essas guerreiras indígenas têm o mesmo nome do maior estado do Brasil? Aqui entram elementos importantes para entender como, no livro da Patrícia Mello, a Amazônia aparece representada por um olhar exótico que, no limite, reproduz parte dos significados atribuídos à região pelo colonizador europeu. E então aquela coisa quente no meu peito se transformou numa voz cálida, até chegar à Virgem Maria. E depois, numa cabeleira farta. E depois, numa moça com arco e flechas, sem o seio esquerdo, que me falou com muita clareza.
Olha lá o nosso bonde se formando no meio da floresta. Nós, disse ela, nós, mulheres, icamiabas, mães, cafuzas, irmãs, amazonas, negras, marias, lésbicas, filhas, indígenas, mulatas, netas, brancas, nós brotamos do chão, tremelicando de ódio, vingadoras. O primeiro relato documentado sobre o contato do europeu com o rio Amazonas pertence a Frei Gaspar de Carvajal, expedicionário de Francisco de Orellana, mais ou menos entre 1541 e 1542, que ouviu o relato sobre essas guerreiras de um dos indígenas capturados em batalha. Essa história é bastante conhecida e nós sabemos que o modo como o viajante descreve as Amazonas reflete, em grande parte, a exotificação de um povo, o povo indígena, tomado pelo europeu como selvagem. É assim que as Amazonas aparecem no texto do expedicionário. Essas mulheres são muito alvas e altas, com o cabelo muito comprido, entrançado e enrolado na cabeça. São muito membrudas e andam nuas em pelo, tapadas das suas vergonhas, com seus arcos e flechas nas mãos, fazendo tanta guerra como 10 índios. Acontece que, e aí as coisas ficam mais interessantes porque nós podemos compreender um pouquinho de como o discurso do colonizador atribui significados historicamente cristalizados em torno dos povos originários. Acontece que o mito das Amazonas advém do imaginário europeu via mitologia grega. Descendentes de Ares, deus da guerra, as Amazonas prestavam culto à deusa Ártemis e eram guerreiras e caçadoras. Extirpavam um dos seios para melhor acomodarem as armas ao corpo. Elas foram derrotadas por um homem, Teseu. No processo de invenção da Amazônia, conforme propõe a professora Neide Gondim, num trabalho importante sobre a perspectiva europeia, que fundou as imagens em torno do território amazônico a partir dos relatos dos viajantes nos séculos XVI e XVII, o mito indígena das Icamiabas foi narrado aos espanhóis e assimilado e reproduzido na figura das Amazonas, que representam, no relato dos viajantes, a resistência indígena europeu e, na perspectiva desse mesmo europeu, as monstruosidades da nova terra. O efeito exótico na representação da Amazônia, realizada pelo romance da Patrícia Mello, advém, em parte, do modo como o mito é incorporado a essa narrativa. Vejamos bem, não se trata aqui na nossa conversa de desvalorizar o livro Mulheres Empilhadas e fechar os olhos para o que ele traz de interessante e positivo, como o papel desempenhado pela imagem da mulher indígena como resistência ao feminicídio, ou mesmo a construção de uma narrativa policial com uma narradora feminina. Acontece que, do ponto de vista da imagem da Amazônia que aparece no livro, a construção de uma narradora paulistana que escolhe o Acre por ser o lugar mais distante de São Paulo para que possa elaborar seus traumas pessoais, promove um giro importante na perspectiva da representação. Com vaginas voadoras que devoram homens, as Amazonas da Patrícia Mello reproduzem parte do imaginário europeu ao figurarem como o monstruoso que habita o lugar mais afastado da floresta. Como Icamiabas Amazonas, do modo como aparece no romance, as figuras míticas às quais a personagem se integra durante o efeito do chá não deixam de projetar aquilo que ela própria imagina como alguém que desconhece completamente a cultura indígena da região e se desloca para a Amazônia com um olhar externo, movido também pela curiosidade. Afinal, lembremos, ela lera sobre o Acre apenas o que Euclides da Cunha escreveu nos Sertões. Expurgado o crime contra a mãe, a advogada retorna a São Paulo, transformada pela experiência que obteve na aldeia e no ritual indígenas. O que também coloca em foco o sentido do deslocamento contrário, de retorno ao centro urbano e, aspas, civilizado do país. No limite, a personagem que narra sua trajetória é também uma viajante naquele lugar. Essa dimensão exótica precisa ser observada para pensarmos um pouquinho como a própria literatura pode,
muitas vezes, reproduzir significados historicamente construídos sobre a Amazônia por meio de formações discursivas que a definiram como um lugar distante, a natureza selvagem e assustadora, ou mesmo a partir dos costumes indígenas apropriado por uma cultura externa. O desafio agora é você pensar em outras narrativas que fazem esse mesmo movimento. Samaúma, palavra que dá título a este podcast, é uma árvore importantíssima da Amazônia, também conhecida como sumaúma. Imponente, ela pode chegar a 50 metros de altura, com um tronco de até 3 metros de diâmetro. Se ninguém extirpar da floresta, a samaúma pode viver mais de 100 anos, e por isso, para algumas culturas indígenas, trata-se de uma árvore sábia. Na verdade, são muitos os significados que ela recebe, inclusive o de representar um portal entre o mundo material e o mundo espiritual. Como a samaúma é sábia e pode nos ensinar algo, ao final de cada episódio teremos as dicas da samaúma, um pequeno conjunto de referências para você saber um pouquinho mais sobre o que falamos. E hoje a samaúma traz 3 dicas. Primeiro, o livro A Invenção da Amazônia, da professora Neide Gondim, que eu mencionei durante a minha fala, e tem uma edição recente publicada pela editora Valer de Manaus. Bom, o livro vai te ajudar a entender um pouco melhor como os significados exóticos, até hoje reproduzidos em torno da Amazônia, advêm do discurso do europeu colonizador, que projeta o indígena como selvagem e a terra como monstruosa. Em segundo, o ensaio fotográfico do livro Amazônia, do Sebastião Salgado, que traz na dedicatória o seguinte trecho: o livro é dedicado aos povos indígenas da região amazônica brasileira, uma celebração da sobrevivência de suas culturas, costumes e linguagens. E se você quiser um estudo acadêmico um pouquinho mais aprofundado, a Samaúma sugere o artigo Nova Descida ao Inferno, Patrícia Mello e as Mulheres que Matam, da professora Ieda Magri, que foi publicado na revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea da UNB. É digitar o título no seu buscador e encontrar o PDF disponível gratuitamente. Esse episódio contou com a presença da aluna Liz Soller Rodrigues e do aluno Ian Souza Bel Vaz Lima, que também trabalhou junto com Murilo Augusto Alves Luzia na edição do episódio. Estes são 3 dos 15 alunos do curso de Letras da Unesp, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, que fazem parte do projeto Samaúma, Leituras Críticas da Amazônia. Os toques de atabaque da abertura e do encerramento de todos os nossos episódios foram criados por Tainá Silva de Oliveira, que é a tabaqueira do Templo de Umbanda Índio Pedra Preta e Cabocla Cati, que fica na cidade de Araraquara, São Paulo.